Irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, eu louvo a Deus pela rica e feliz oportunidade de estar mais uma vez com vocês, estudando a palavra de Deus. Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós crescemos espiritualmente também. Crescemos em dois sentidos. Crescemos no sentido horizontal, que é o conhecimento, mas quando nós vivemos o que aprendemos, nós crescemos na vertical. É isso que Deus espera de nós, um crescimento pleno. Crescer na graça e no conhecimento é a recomendação do apóstolo Pedro. E nós estamos diante de mais uma série de lições. Estamos ingressando em mais um trimestre, o quarto trimestre, que vai ser de excelência para nós. Depois que nós aprendemos a respeito dos livros de Ruth e de Esté, dos quais nós extraímos lições para a família, para as nossas vidas, com o exemplo dessas mulheres, nós vamos agora nos deleitar nessa série de lições também, para o nosso crescimento espiritual e para também aumentar a nossa fé, porque a lição fala de promessas. Esta é a nossa nova lição, as promessas de Deus do quarto trimestre de 2024, o subtítulo Confie e Viva as bênçãos do Senhor, porque é fiel o que prometeu. Então, nós vamos estudar hoje a primeira lição do trimestre, que será ministrada no dia 6 de outubro de 2024 presencialmente, mas nós vamos abordar nessa videoaula alguns ensinamentos que servirão de base, de incentivo, um acréscimo a mais, um subsídio a mais, para debatermos na sala de aula. Espero que você não perca essas lições, porque são formidáveis. Porque nós temos aqui essas 3 lições. A primeira fala justamente as promessas de Deus, é o que nós vamos debater agora. Em seguida, as promessas de Deus para Israel. A terceira, as promessas de Deus para a igreja. A promessa e obediência. A promessa de salvação. A promessa de cura divina. A promessa de um coração novo. A promessa de paz. Promessa para pais e filhos. A promessa de proteção divina, a promessa de provisão, a promessa de vida abundante, e as promessas de Deus são infalíveis. São justamente as lições que nós vamos estudar durante esses 3 meses. Espero que você não perca nenhuma dessas lições, porque serão úteis para o nosso crescimento pleno, crescimento espiritual. Porque quando nós estudamos, nós crescemos na horizontal, que é muito bom também. Mas quando nós estudamos e temos a nossa fé aumentada através do conhecimento, temos a nossa vida pautada no que aprendemos, então nós cresceremos na vertical. Crescer na graça e no conhecimento. É o que recomenda o apóstolo Pedro. Então, esta primeira lição, que é extraordinária, porque já inicia com esse título, As Promessas de Deus. Ela tem um texto áureo em Jeremias 1:12 que diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. A verdade prática, Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Então, esta lição está
baseada em Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 13, e é justamente o que nós vamos estudar durante esse grande período, esse longo período de 3 meses, que serão, com certeza, muito proveitoso para as nossas vidas. Eu gostaria de dizer para vocês que Deus, Ele governou o mundo, governou a raça humana através de acordo, através de alianças. Foram aproximadamente 7 alianças, e em cada uma dessas alianças existe um símbolo e uma promessa. Sempre uma promessa em cada aliança. Eu posso destacar, por exemplo, a aliança que ele fez com Abraão. E teve um símbolo, o símbolo, a circuncisão. Fez também uma aliança com Moisés. Fez também uma promessa. A aliança que ele fez com Moisés foi não somente o sangue do sacrifício, mas também a arca e a vara. E ele fez aliança com Davi, ele fez aliança com Adão, e fez aliança no Novo Testamento com toda a raça humana de um modo geral, porque as alianças no Velho Testamento eram feitas para Israel, seguida de promessas condicionais e promessas incondicionais, que nós iremos ver mais para frente. Mas a aliança que ele fez com toda a raça humana foi através do sangue do Senhor Jesus Cristo. E o símbolo da aliança, ele mostrou justamente naquela grande ceia, quando ele pega o pão e o vinho e diz, símbolo da nova e eterna aliança. E nós temos que nos firmar nessa promessa que ele fez para conosco, nessas promessas, porque ele nos prometeu perdão para os nossos pecados, uma remissão plena, uma vida eterna, e um arrebatamento da igreja, são promessas do Senhor Jesus Cristo, que está inserida nas páginas do Novo Testamento. Então, a Bíblia, ela é repleta de promessas, e nós temos cerca de 8.810 promessas. E a Bíblia também afirma que ele é fiel no cumprimento da mesma, porque Deus é verdadeiro. O homem promete e dificilmente cumpre. Mas Deus não, ele diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. Glória a Deus. Então nós temos no Velho Testamento o maior número de promessas, e principalmente em Deuteronômio 28, que nós encontramos cerca da grande maioria das promessas, 133 promessas. No livro de Levítico nós encontramos 26 promessas, ou melhor, 94 promessas. E nós encontramos também no livro de Salmo, cerca de 30 promessas. Isso aí são promessas tanto condicionais como incondicionais. Então, a Bíblia é um livro de promessas. Glória a Deus. E eu reforço a dizer, todas as promessas Deus cumpre, a não ser que seja uma promessa condicional. Então nós temos aqui, a palavra-chave da lição é promessa. Você deve viver debaixo da promessa de Deus e confia e espera. Se Deus te prometeu alguma coisa, então espera. Confia em Deus, porque Ele é fiel. Se Ele cumpriu, se Ele prometeu, é claro, Ele vai cumprir com certeza. Então nós encontramos a lição aqui com
com 3 itens, 3 subtítulos. O primeiro diz um convite de Deus. O segundo, as promessas e seus fundamentos. E no terceiro tópico, tipos e propósitos das promessas de Deus. Então, quando nós encontramos, logo no início, o item 1, um convite, uma promessa. Isso está lá em Isaías 55, um convite de Deus para Israel, desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Nenhuma palavra de Deus é em vão. Aqui está o poder da palavra de Deus, a qual é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito para a redenção. É bom frisar que Deus ele não faz promessa aleatória. Ele não promete por capricho, ele não promete por vaidade, ele não promete ao seu bel prazer, mas ele promete com um propósito. Há sempre um propósito por trás de cada promessa. Então é só esperar o cumprimento da mesma. Agora é preciso buscar o Senhor. Como diz aqui no subitem, no versículo 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar o Senhor por meio de oração, de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, quem busca encontrará, a quem bate a porta será aberta. O Senhor Jesus então confirma: porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre. Porque nós sabemos que existe uma série de promessas de Deus para nós. Agora nós temos que lembrar que existe a parte humana. Deus nos prometeu algo, mas é preciso que a gente vá buscar. Porque Deus só entrega em nossas mãos quando nós não podemos fazê-lo. Mas as promessas estão aí. Agora é preciso que exista a vontade humana. É preciso que exista o desejo humano de buscar e a disposição de fazê-lo. Não é que a promessa não se cumpra em nós. Quando uma promessa não se cumpre na nossa vida, é falha nossa. É porque nós não fomos buscar. Mas Deus promete e Ele cumpre. É preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar, está lá em Isaías 55, 7. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato, em nosso coração, percebemos quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Isso é um fato indiscutível. E no subitem 2, ou melhor, no item 2 da lição, do título, nós encontramos as promessas e seus fundamentos. A promessa na Bíblia, a palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia, conforme nós descrevemos na introdução. Inúmeras promessas. Vocês vejam quantas promessas, mais de 8.000 promessas. O livro de Deuteronômio, o livro de Levítico, os livros de Salmos, são recheados de promessas. O Novo Testamento também tem várias promessas nos evangelhos.
existem várias promessas. Todas serão cumpridas a partir do momento que a nossa fé for posta em ação e resolvermos nos apossar dessas promessas. Isto é que é importante. A promessa existe, mas é preciso que você se aposse da mesma. Porque Deus tem coisas maravilhosas, Deus tem coisas extraordinárias para o ser humano. Deus quer que vivamos bem sobre a terra. Ora, existem dificuldades, existem problemas, existem tribulações, mas nada disso impede que Deus cumpra a sua palavra. As promessas de Deus, elas são perfeitas, elas são sinceras, elas são reais. Então é preciso que aconteça justamente a nossa vontade ou a nossa fé, a fim de recebermos as promessas de Deus. E no item 2, nós vemos Deus é fiel. Claro, isso já foi abordado aqui. Deus é fiel no cumprimento da sua palavra. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente, onipresente, com atributos incomunicáveis. Nos referimos aos atributos que ser humano algum pode ter. Porque existem os atributos comunicáveis, os atributos morais, que é bondade, santidade, misericórdia, benignidade, paciência, mansidão. São atributos de Deus que os homens também podem possuir ou devem possuir. Mas existem atributos de Deus que é só Ele, é só dele. Onisciência, onipresença, onipotência, presciência, autossuficiência. Esses são os atributos que são inerentes, exclusivamente de Deus. É por isso que ele tem condição de cumprir todas as suas promessas, o homem não. Porque o homem é limitado, o homem é falho. Então, que devemos confiar nunca em promessa do homem. Não é que o homem vai falhar todas, mas ele é passivo de falhas. Mas Deus não. Deus, ele cumpre fielmente com tudo quanto prometeu. E diz mais, no item 3, Deus zela pela sua palavra. Porque a grande preocupação de Deus não é o homem, é a sua palavra. Deus, ele honra a sua palavra. O homem pode falhar. O homem pode ser um trapo. Mas Deus cumpre. Deus não tem compromisso com o homem. Nesse sentido, é claro. Mas ele tem compromisso com a sua palavra. Ele prometeu arrebatar a igreja. E ele vai fazê-lo. Independente de como a igreja esteja. Porque alguém pode falar, não, mas ele não vai mais levar a igreja vai ficar na grande tribulação porque ela desviou-se, ela está isso e aquilo, e Deus vai mudar de atitude. Mas quando Deus promete, independente da condição humana, ele cumpre a sua palavra. Ele tem uma promessa para com Israel. Pouco importa se Israel está fiel a ele,
se está esperando o Messias, se crê em Jesus Cristo ou não. A verdade é que ele prometeu, fez promessa a Israel e vai cumprir. É essa o que nós chamamos de promessa incondicional. Porque veja que mais adiante nós vamos justamente abordar sobre esses tipos de promessas, que já estou acrescentando. Há promessas condicionais e promessas incondicionais. As promessas condicionais, ela vem sempre antecipada do si. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu os ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas porque se ele não se humilhar, nada disso acontece. Então é preciso, querido e amado irmãos, que você fique atento ao si. Porque alguém pode dizer, mas Deus me prometeu e não cumpriu. Mas veja se não tem um si, porque pode ter sido uma promessa condicional. Se você for fiel a mim, eu te abençoo. É uma promessa, mas ele não é obrigado a cumprir essa promessa, porque ele te deu uma condição. É o que mostra justamente aqui no item 3. Tipos e promessas e propósito das promessas de Deus. Promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem das circunstâncias, de tempo ou de atitude do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem. Essa promessa foi incondicional. Olha, podia acontecer o que acontecer. Jesus ia nascer de uma virgem. Olha, fizeram tudo para que isso não acontecesse. Herodes até tentou eliminar todas as crianças para que Jesus não viesse à tona, mas nada disso aconteceu. E inúmeras outras. Se fosse narrar aqui, teríamos uma infinidade de promessas incondicionais. O que eu citei anteriormente, o caso de Israel. Olha, tanta gente gritando, vamos exterminar, mas essa vontade de extermínio vem muito antes. Até nós estudamos no trimestre passado, no livro de Esté, o desejo de se exterminar o povo judeu, e foi totalmente desmoralizado e envergonhado aqueles que desejaram o fim de Israel. Está acontecendo agora. Existe uma promessa incondicional para com Israel. A promessa da sua existência, da sua prosperidade, da sua expansão, da sua nação como milenar, como berço do governo de Cristo no milênio. Israel vai sobreviver a qualquer impasse, porque a promessa que existe lá é uma promessa incondicional. Deus vela pela sua promessa. Mas as promessas condicionais, diferentes das incondicionais, dependem das circunstâncias, do tempo, da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais, de saúde para o povo judeu, foi o que eu citei há pouco, de obediência às ordenanças, de variedades de promessas condicionais também à obediência do povo, promessa de receber o perdão de Deus condicionado a perdoar ao próximo. Isso é uma promessa. Deus prometeu nos perdoar os nossos pecados. Agora lembre que o Senhor Jesus, ele foi enfático. Ele disse, se você não perdoar o seu semelhante, tampouco o nosso Pai que está no céu vos perdoará. É uma promessa condicional. Porque tem gente que gosta muito de ser perdoado, mas na hora de perdoar é uma dificuldade tremenda. Então você não vai receber perdão. O perdão existe uma contrapartida. Perdoa que será perdoado. E o subitem 3, o propósito da promessa de Deus. Ao longo da Bíblia, percebemos
diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro dele é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano, conforme já vimos. Deus sempre regeu através de aliança. Nas alianças existiam promessas. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhes mais uma oportunidade por meio de um justo Noé. Outros propósitos seria mostrar a eleição, um povo como parte de uma aliança, como Abraão. Além desse, certamente, um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas, realizá-las, tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Existe uma contrapartida, existe um relacionamento, existe um contato entre Deus e os homens. Deus nunca nos perderá de vista. Ele está sempre nos assistindo, nos acompanhando, nos orientando. Agora, ele estabelece condições para uma vivência sadia. Uma vida sadia diante de Deus, há condições. Deus fez promessas, existem mandamentos com promessas. Agora lembre-se, esses mandamentos com promessas são condicionais. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, para que se prolongue os seus dias, porque é o único mandamento com promessa. Isso equivale a dizer que se você não cumprir essa doutrina, não vai acontecer nada disso em sua vida, apesar de ser uma promessa. Espero que essa lição venha ou tenha melhorado o nosso entendimento e a nossa relação para com Deus. Eu louvo a Deus por suas vidas, por nos assistir até aqui, por nos acompanhar. Não deixa de deixar o seu like, por gentileza. Se inscrever no canal, compartilha, para que esse canal tenha mais relevância, esse vídeo alcance mais gente, para que eles possam também ser agraciados com a palavra de Deus. Então, o seu like, meu irmão, é muito importante. Faz o seu comentário, dá a sua opinião. Isso também é importantíssimo. Porque nós estamos aqui, o nosso maior propósito é pregar a palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus. As demais coisas são secundárias. Elas vão acontecer como consequência. Mas o fundamento, o principal mesmo, é levar a grandiosa palavra de Deus ao mais longínquo recanto da terra, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Até a próxima aula.